É um prazer enorme estar aqui com vocês, representando aqui a Secretaria de Cultura do município de Taubaté. Desejo boas-vindas, um excelente trabalho a todos. Hoje é uma data muito especial, que a gente vai tratar sobre patrimônio histórico, patrimônio cultural, né? Para quem me conhece há mais tempo sabe que eu venho dessa área, né? Fui presidente do Conselho de Patrimônio, então é uma área que eu faço parte há bastante tempo, né? Então, pessoal do Instituto Ideia, cumprimento vocês, cumprimento o pessoal do Conselho de Cultura e os demais representantes aqui da sociedade civil. Então, desejo uma excelente reunião a todos e um excelente trabalho. Muito obrigado. Por favor, Pedro Rubim, como presidente do Conselho, faça as honras da casa também para nós. Boa noite a todos. Essa é uma reunião muito importante. Nós estamos no período de elaboração do Plano Municipal de Cultura, que é decenal, quer dizer, que vai sinalizar como o Taubaté vai tocar essa área de cultura nessa próxima década. E espero que seja uma reunião muito produtiva. Agradeço a participação de todos e que seja uma ótima reunião. Bom, gente, e aí agora o Pedro, pelo Ideia, o Pedro é o presidente do Instituto Ideia, que é um ponto de cultura. Por favor, Pedro, também faça as boas-vindas, por favor. Bom, boa noite a todos. Com muita alegria e honra, sim, participar desse momento da história aí de Taubaté, que vocês estão, né, nos delegaram a contribuir na construção desse Plano Municipal de Cultura. Então, o que a gente quer é estar à disposição de vocês e que a gente faça um documento exequível, com estofo, com substância, e que tenha a identidade de vocês. Então, vamos lá para mais uma noite de trabalho. Bem-vindo a todos. Feitas as honras da casa por todos os que precisavam fazer, eu sou o Marcos Padim, né, estou contratado pelo Instituto Ideia, por conta do meu histórico com as políticas públicas culturais do país e por ter uma experiência já de ter colaborado na construção. Esse é o 19º Plano de Cultura de maneira efetiva, direta, que eu estou tendo a felicidade e a honra de participar. E a metodologia nossa, gente, é o vírus, tá? Então, as reuniões setoriais, elas vão nos servir para fazer um levantamento do tema específico das linguagens que vocês representam no Conselho, para que a gente possa inserir isso, nos ajudar na formulação do diagnóstico, né? E, a partir do que vocês nos colocarem, ver as ideias e as propostas de vocês, onde é que elas se encaixam, né? Nós temos, e eu vou passar para vocês aqui agora, nós temos, em princípio, 7 eixos que são quase que fundamentais de todo o Plano Municipal de Cultura. De repente, o diagnóstico de Taubaté indique que a gente precise inserir novos eixos, mas, em princípio, os eixos serão: o primeiro eixo é gestão, ou seja, especificamente sobre o órgão de cultura do município. Então, para vocês, dessas 3 áreas de hoje, o que é que precisa, o que é que a Secretaria de Cultura tem de potência, o que precisa ser melhorado, no que a gestão auxiliaria nas políticas públicas das áreas de vocês. O segundo eixo é fomento, financiamento e incentivos fiscais, ou seja, no que os programas e as ações de fomento e financiamento podem impactar na relação das 3 áreas de vocês na construção da identidade, da cidadania de Taubaté. O terceiro eixo, formação e capacitação. O quarto eixo, difusão e circulação. O quinto eixo são as economias criativa e solidária, o desenvolvimento econômico e a geração de renda. O sexto eixo é diálogo e cidadania. E o sétimo é exatamente o que nós vamos tratar
parte de vocês hoje aí é patrimônio histórico, material e imaterial, que tem um eixo específico para isso. A partir da gente fazer a relatoria e a ata dessa reunião de hoje, cada uma das contribuições de vocês, a gente vai, nós do IDEA, vamos sistematizar e inserir dentro do diagnóstico e também inserir cada uma delas em algum desses eixos ou em mais de um dos eixos, e, posteriormente, né, o IDEA, junto com a Secretaria e com o Conselho, vai construir uma minuta. Essa minuta vai passar por todo um processo ainda de participação social, que culminará na Conferência Municipal de Cultura, que deliberará sobre a decisão do texto final, que será encaminhado para a Câmara Municipal, para poder passar pelos ritos da Câmara e transformar em lei. Então, a partir de agora, a Natália coordena para a gente as inscrições, e o que eu vou pedir para as pessoas a gente não quer ficar assim, cronometrando o tempo e tal, né? Até para não ser indelicado, mas vou pedir para as pessoas serem o mais sucinto e o mais prático possível, para que a boa parte das pessoas consigam participar, né? E que a gente não tenha que interromper ninguém, nem é essa a intenção, tá bom? Fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Ô, Pardim, deixa eu fazer uma observação antes de abrir a palavra para todos. Você dá um norte para a gente em que tempo, a partir de hoje, a gente conseguiria alcançar alcançar esse encontro com todos, para todos avaliarem a minuta? Como é que você vê isso? Olha, De hoje até meio de novembro, hoje estava à tarde conversando com a Natália, e nós falamos desse prazo da conferência, né? Então, é uma estimativa, porque a gente está em trabalho de campo ainda, mas, pelo teu olhar, dá esse panorama para a gente. olha, até o dia 30, ou seja, até sábado, né, nós temos o prazo nosso de trabalho de campo, né? Tem os 3 formulários, que já vai fazer um mês que eles estão disponíveis, então eles vão estar disponíveis até o dia 30. Para quem ainda eventualmente não saiba, são 3 formulários, um voltado para os fazedores de cultura, outro para os fruidores de cultura, quem consome, e o terceiro para os funcionários dos equipamentos públicos culturais, privados, enfim, que trabalhem com a questão da cultura. Nós estamos realizando conferências livres territoriais, já realizamos 3 ou 4, não me lembro, me corrijam, e sábado é a última, né? E nós estamos realizando essa semana os encontros setoriais com o Conselho, e, em paralelo, estamos recebendo contribuições, tá, gente? Recebemos contribuições da comunidade cigana. Hoje à tarde, das 3 da tarde até as 5, tivemos uma reunião muito produtiva dos 2 conselhos, Conselho de Cultura e Conselho de Defesa do Patrimônio, né? Foi muito produtiva. Eles saíram com a incumbência de também providenciar um documento que vai ser encaminhado para a Secretaria da Cultura, que sirva para a construção dessa minuta do plano. A intenção, Pedro, é durante o mês de outubro, já na semana que vem, se debruçar sobre esse material, tabular, sistematizar todas essas informações, né, para que na última semana de outubro a gente passe a discutir, né, com o Conselho, né, e aí culminar na data que a Secretaria de Cultura vai identificar para a gente, definir quando é que será realizada a conferência, né? Então, assim, nas próximas 3 semanas, as primeiras 3 semanas de outubro, pode até ser que a gente consiga avançar, né? Então, é melhor prometer um tempo maior e cumprir um tempo menor do que prometer um tempo menor e cumprir um tempo maior, né? Então, a intenção é, nas 3 primeiras semanas de outubro, estar com tudo sistematizado e, pelo menos, uma minuta da minuta para a Secretaria poder criar o seu outro cronograma de ações. Perfeito. Pessoal,
eu não estou conseguindo transmitir para o YouTube, estou tentando aqui ainda, mas está sendo gravada já a reunião. E aí a gente abre a palavra para quem quiser iniciar a discussão. Natália, então me permita, então, olha só, esse ano eu estive com o Fernando e solicitei a ele se eu poderia me enganjar no projeto de voluntariado no Mistal, tá? Para poder colaborar com algum conhecimento que eu tenha, para poder, vamos dizer assim, melhorar, vamos dizer assim, o catálogo, melhorar a organização dos filmes, das fotos e tal. Então, ocorreu, o Fernando, então, se mobilizou, a Michele, enfim, e a Tina também, e aí me autorizaram como voluntário no Mistal. Então, eu quero contar um caso aqui, que eu acho que ilustra bem o que acontece em relação à conservação do material que hoje se encontra tanto no arquivo, tá? Os jornais, os documentos antigos, do século XVII e tal, e o Mistal. Então, olha o que aconteceu. Eu comecei a tentar identificar os filmes 16mm, 35, a maioria 16, que estão lá condicionados no Mistal, ok? Bom, e uma das coisas que eu sabia que estava no museu, mas não sabia onde, e nem mesmo os funcionários sabiam, por conta de muita coisa que não estava identificada, eu achei uma lata de um filme, para quem é de Taubaté sabe a importância que tem esse registro, era um filme do jogo da decisão da divisão intermediária de 1954 entre Taubaté e Botafogo de Ribeirão Preto. Tá? Foi a primeira vez que Taubaté ganhou. Pois não? Não, acho que ele deve ser só. O cara deve ser botafoguense. Pois é. Então, não, Botafogo de Ribeirão Preto, né? Então, assim, o Taubaté, ele até então já havia sido 3 vezes campeão do interior, mas nunca tinha participado do Campeonato Paulista da primeira divisão. Esse campeonato da divisão intermediária, quem fosse campeão poderia participar. Tanto é que o Taubaté ganhou, e depois o Santos de Pelé vinha jogar aqui, e perdia, inclusive. Então, o que aconteceu? O Joaquim de Moraes Filho, que é meio que um patrono do Esporte Clube Taubaté, presidente diversas vezes, o estádio leva o nome dele, né? O estádio ali na John Kennedy. Então, ele contratou uma empresa, uma produtora de São Paulo, para filmar esse jogo. Então, nós temos poucos registros fotográficos desse jogo, porque ficou tudo concentrado nessa filmagem, né? Na época, você imagina, 1954, fazer um filme, né? Um documentário sobre o jogo e tal. Muito bem, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. O Henrique Salchi, que era goleiro do Taubaté, não dessa época, posterior, que depois veio a se casar com a dona Regina, filha do Joaquim de Moraes, ele foi morar na antiga casa do Joaquim de Moraes. E no porão ele descobriu esse filme. Tá? Então, à época, ele chamou o Orton Cunha, não sei se vocês conhecem, a maioria que já deve conhecer a história do Orton, que era um entusiasta também da memória da cidade, principalmente a memória iconográfica da cidade, tá? Então, ele chamou o Orton pegou esse filme, essa lata, não sabia o que tinha dentro, não sabia o conteúdo, eles foram até o Cine Palace, colocaram lá no projetor 35mm e era o jogo, tá? Muito bem, e aí, a partir disso, o Orton doou para o museu e ficou no museu, só que ninguém sabia da existência onde estava esse filme, e eu achei esse filme, tá? E qual não foi a surpresa, Fernando? Você está ouvindo aí, né, Fernando? Não, Fernando acho que saiu. Oi. Então. Oi. Qual não foi a surpresa? Quando eu abri a lata, o filme estava 100% deteriorado. Está perdido. Tá? O filme simplesmente se perdeu. Então, quer dizer, isso para a memória do esporte, para a memória do esporte no equivalente sentido da palavra, esporte de prática esportiva e esporte por Taubaté, né? Então, o que acontece? Eu estou só dando um exemplo de tantos outros problemas que existem na conservação dos materiais dentro do Mistal, dentro do arquivo, etc. E tal. Muito bem. Aí eu pedi autorização para a Michele e para a Tina, deve ter chegado até o Fernando, não sei se chegou até ele, para tentar, pelo menos, recuperar alguns fotogramas, tentar transformar esses fotogramas em fotografia. Tá? O que eu acho pouco provável. O filme está todo deteriorado, tal que a gente chama de vinagrado, o Pedro sabe do que se trata, o Ângelo deve saber também. Enfim,
A hora que eu abri, olha, eu falo para você, até o rapaz que estava junto, não me lembro o nome dele, que é um gestor lá do museu, esse, infelizmente, não estou lembrando o nome dele agora. Ele, que é de Taubaté, ele falou, eu não acredito, eu não estou vendo isso. Virou as costas, saiu andando e ficou até chateado, entendeu? Perdas Então, e danos, né? oi? Perdas e danos, né? Pois é. Então, isso é só um exemplo, tá, do que acontece. Por quê? E esse material, ele estava condicionado, essas latas estavam condicionadas numas caixas de papelão, num lugar assim, quase que insalubre. Onde era o museu de transporte, se não me engano. Então, quer dizer, não existe, por mais força que a Regina sabe disso, né? Quer dizer, por mais abnegados que foram as pessoas que fizeram esse complexo do museu, né? Com o apoio do governador Ortiz, eu vou citar alguns nomes aqui, Maria Morgado, o professor Paulo Camilher, o Zé Cláudio e outros que eu posso estar esquecendo aqui agora, mas, enfim, não obstante a abnegação desses personagens, né? O problema é que depois você tem que ter investimento para, por exemplo, climatização de certos acervos. Entendeu? Isso é gravíssimo. Por exemplo, os documentos do século XVII, eles estão um arquivo que uma das portas está quebrada, não consegue se abrir, aquele de Manivela, né? Essa é a situação hoje lá do arquivo, sem ar-condicionado. Então, quer dizer, fungo e ácaro ali é uma festa, né? É muito complicado isso. Então, quer dizer, eu não sei, eu confesso para vocês que, principalmente para você, Marcos, para você, Pedro, da ideia, eu não sei o que pode ser feito em termos de levantamento de recursos, de aporte financeiro, para que isso seja pelo menos minimizado, porque outras coisas vão se perder. Então, é isso que, a princípio, era isso que eu gostaria de falar. Ô, Paulo, que rica a tua intervenção. Eu vou falar o que eu penso que pode ser feito de imediato, tal como você coloca, e o Pardinho acho que pode traçar uma diretriz aí de como incluir essa reserva, esse patrimônio, num plano municipal de cultura. De imediato, Paulo, eu acho que você pode concorrer aos editais que estão abertos aí do plano da Política Nacional de Ranking, e propor um projeto de manutenção ou de salvamento em respeito a esse acervo, né? A Lei Aldir Blanc é para isso, de fato. Mas, Marcos, assim, tem que ser um especialista para fazer isso, né? Eu sou um Mas diletante. no seu projeto você pode incluir esse especialista, ou, por favor, você pode incluir a contratação de um especialista para fazer um levantamento, para fazer um inventário, pelo menos, né, se não vai arrumar inteiro, pelo menos acomodar, enfim, eu não sei qual a disponibilidade dos recursos disponíveis nos editais, mas esse é um caminho emergencial, assim, um caminho reto, assim, né, que você pode recorrer a ele agora, para aproveitar que esses editais estão abertos. O ano que vem também haverá editais, né? Também haverá mais recursos da Política Nacional de Blanc. Pedro, o Ângelo Agora, é muito levantou a mão aqui. importante ouvir o Marcos, porque aí ele pode dar uma diretriz assim, concisa de como a gente inclui isso no plano municipal, sabe, com ações de 2 anos, de 5 anos, enfim. Pode colaborar aí com a gente? Eu acho que tinha alguém, o Ângelo, queria falar. Por favor, Ângelo, né? Deixa o pessoal se manifestar aí. Depois a gente faz um apanhado geral. Manda bala, Ângelo. Bom, se você preferir, né, para auxiliar nessa questão, fala aí que eu espero, não tem problema não. Não. Tá joia, Ângelo. Olha, eu acho que são duas coisas. Eu ia dizer em relação específica ao Plano Municipal de Cultura, mas vou fazer uma pequena interferência em relação à Política Nacional Aldir Blanc. Para além da questão da sociedade civil acessar, né, os produtores, os fazedores de cultura acessarem o recurso, a lei também permite que o próprio município, a própria Secretaria de Cultura, o órgão de cultura, destine parte do recurso para ações próprias, né? Então, se essa ação for uma ação entendida pelo município, pela sociedade, como uma das ações urgentes,
a própria secretaria pode usar parte do recurso para ações próprias, né? E a lei pede indica que a decisão de uso do recurso se dê de forma compartilhada com a sociedade civil, né? Então, não sei se isso dá tempo ainda, mas também seria um caminho, né? A própria Secretaria de Cultura fazer uma ação direta, né? Direta. Agora, com relação ao plano, Paulo, eu anotei aqui. O plano ele é decenal, mas obrigatoriamente ele tem nós temos que identificar qual a ação curto prazo, médio prazo e longo prazo. Me parece que essa é uma ação de curtíssimo prazo, né? Então, eu anotei aqui que seria uma política urgente de conservação documental no Mistal, sobretudo para a construção de uma reserva técnica. E para o arquivo também, que são coisas separadas, né? Não sei se você conhece aqui pessoalmente o complexo de museus. Não. Então, é um complexo de museus onde você tem um museu histórico, você tem um arquivo, uma hemeroteca, né? E o Mistal, que é o Museu da Imagem do Som. E esses documentos, a Regina pode falar melhor do que eu, o Ângelo pode falar, o Pedro pode falar, que são mais gabaritados nesse sentido, documentos do século XVII, inventários, entendeu? Coisas assim, manuscritas. E isso está num lugar que não é adequado. Então, quer dizer, isso não pode ser perdido. Vai se perder. Se continuar do modo que está, vai se perder. Exatamente. Legal. Ângelo? Bom, eu não sou tão gabaritado quanto o Paulo. Pelo contrário. Deve ser rasga-seda, não é muito mais. Vamos lá. Eu tentei elaborar aqui algumas questões. Primeiro, de acordo total com o que o Paulo disse, né? O Paulo Vasconcelos, ele conhece bem lá o arquivo, ele tem visto de perto e sofre com as mazelas do arquivo, né? Eu tentei deixar mais organizado para ser objetivo, porque senão eu sou prolixo, então eu vou longe aqui. Primeira coisa que eu vejo como muito necessária, né? Só um outro adendo, eu vou me concentrar mais em falar de patrimônio histórico, né? Que é mais a minha praia, tá? Então, o patrimônio imaterial e etc. não é muito a minha praia, então eu deixo para os colegas aí. Vamos lá. Então, em curtíssimo prazo também, a elaboração do plano museológico. É alguma coisa que precisa ser estimulada no plano de cultura, né? Não sei se o plano de cultura tem espaço para isso, mas a elaboração do plano museológico. Isso é fundamental para garantir políticas consistentes, né? De manipulação desse acervo, enfim. Tem eu vi num plano, né, alguma coisa que eu achei interessante, que eu também acho que é legal a gente replicar aqui, e aí é médio e longo prazo, né? Fomentar pesquisa teórico-conceitual em cultura, né? Formação né, a proteção do patrimônio depende da gente conhecer o patrimônio. Então, criar um ambiente em que a pesquisa seja estimulada, eu acho que a gente vai garantir também a preservação do patrimônio por meio disso, né? Então, uma das ferramentas para viabilizar isso é ampliar a integração da área de museus com a Universidade de Taubaté. A gente tem uma universidade aqui que explora muito pouco o acervo histórico que a gente tem um curso de história que tem conceito máximo no MEC, para você ter uma ideia. A outra, a ampliação de ações, né, de interface com outras secretarias, também com o governo estadual e também com o governo federal, voltados também à preservação documental, preservação de patrimônio, enfim. Isso eu estou dizendo para estimular a formação de uma equipe dentro da prefeitura, né, com interferência, obviamente, da sociedade civil, de alguma maneira, para que se especialize em criação de projetos, né, para levantar recursos para
alimentar e viabilizar a elaboração de projetos para a proteção do nosso acervo. Uma outra coisa que eu também não sei como encaixar isso dentro do plano, mas, né, não sei se está na alçada do plano, mas talvez dê para a gente indicar, é uma mudança na legislação do Conselho de Patrimônio. O nosso Conselho de Patrimônio, ele é composto só por servidores públicos. A gente precisa de um conselho que seja no mínimo paritário, né? No mínimo, que a sociedade civil ela tenha condições de participação no Conselho Municipal de Patrimônio, né? De Defesa do Patrimônio. A criação de um programa de educação patrimonial, né? Integrando todos os setores da cultura, né? A visita a museus, né? A visita às exposições que porventura acontecerem, a visita aos atrativos turísticos que nós temos, né, relacionados ao patrimônio histórico da cidade. Uma redundância, eu falei isso na reunião da setorial de literatura, mas eu quero reforçar aqui, porque tem muito a ver com a nossa área de museus, que é a continuidade da coleção taubatiana, né, a retomada da coleção taubatiana, que eu vejo como um elemento fundamental, importante para a preservação do patrimônio, né? A ampliação, né, do orçamento da área de museus, né? E para isso também garantindo a formação de uma equipe ampliada no museu, né? Então, mais museólogos, mais paleógrafo, mais arquivista, mais historiador, mais especialistas em bibliotecas, enfim. E também, por último, a minha última proposta, bastante objetiva, é a digitalização completa do acervo documental, né? E, além disso tudo, né? Olha, mentira, não era a minha última proposta. A adequação dos espaços museológicos, né? Em 2006, nós tivemos Taubaté, né, foi escolhido pelo BNDES para um investimento de vulto, né, na cidade, um volume bem razoável, tanto é que o nosso arquivo deslizante existe por conta desse recurso, o equipamento de climatização que nunca funcionou, porque o museu, o arquivo histórico, não tem fiação adequada, existe por causa disso. Provavelmente esse equipamento está perdido, muito provavelmente, um equipamento caríssimo, que a gente, contribuinte, pagou por ele e nunca foi usado. A estruturação ali do arquivo como um todo foi permitido com esse recurso, né? Quem já foi pesquisar no museu antes de 2006 deve lembrar como é que era a salinha de arquivo, como que era o acesso à hemeroteca, como era o acesso enfim, a toda a estrutura do museu, e deve lembrar como que ficou durante o período em que o acervo estava sendo manipulado, né, para ir para onde hoje está. Então, foi um trabalho bastante grande, né, que contou aí com a competência quase que exclusivamente só dos servidores da casa, mas a catalogação completa do acervo até hoje não foi feita, né? Tem várias iniciativas para catalogação e a gente ainda não conhece o acervo por completo, né? Então tem muita coisa ainda no acervo a ser descoberta, e provavelmente vai ser assim ad eterno, porque o arquivo vive recebendo documentação nova, mas a documentação que está lá há 40 anos continua, na sua maioria, ainda desconhecida, né? Então a gente precisa de mão de obra qualificada naquele espaço, né? E ampliação em número, né? Mão de obra qualificada a gente precisa de número, porque a gente ouviu recentemente numa reunião que a museóloga ela também tem que se responsabilizar por realização de evento, mostra de exposição, etc. Ela está se preocupando com essa interface do museu com a população por meio de uma mostra artística, enquanto ela poderia estar se dedicando à técnica museológica
que provavelmente seria um aproveitamento muito melhor das capacidades técnicas que ela tem, né? Então, eu vejo uma necessidade muito grande de ampliação da equipe do museu, e isso também é em curto prazo. Legal. É isso. Legal. Pô, muito rica a tua fala. Natália, Passei, concluí. Concluí, passei. Lembrando o seguinte, lembrando que muitos servidores se desdobram, né, para conseguir fazer o melhor possível lá. Eu sempre fui muito bem recebido lá, sempre me tentaram me ajudar como podem, mas faltam ferramentas, né, e faltam condições básicas, né? Porque é importante eu fazer um outro relato aqui. Tem um amigo meu, parceiro até de pesquisa, um historiador chama-se Jefferson Ribeiro, que ele já correu o estado de São Paulo inteiro e Rio de Janeiro também ele já correu bastante nesses acervos municipais, tá? E o depoimento dele para mim foi muito significativo. Por quê? Porque ele diz o seguinte: Paulo, você tem lugares que você vai pesquisar, é muito mais estruturado, tem mais conforto, entendeu? Cidades, estou falando mais de cidades do interior, por exemplo, Campinas, tá? Campinas, Ribeirão Preto. Agora, o que ele diz é o seguinte: acervo como tem em Taubaté, não tem lugar nenhum. Tá. Não sei se a Natália está administrando as mãozinhas. Eu tô. Então, tá. Eu tô sim. A próxima que pediu a palavra é a Lina. Olá, boa noite. Estou vendo umas carinhas novas de novo, então vou me apresentar novamente. Eu me chamo Lina, sou artista visual, pesquisadora de patrimônio e ativista pela memória. Eu sou atual ocupante da cadeira de patrimônio material e imaterial também. E eu gostaria de reforçar o que o Ângelo disse com algumas questões para acrescentar. Eu acho que uma das coisas que é mais latente para a gente aqui no município é que a área de arquivos é uma das áreas mais depreciadas que a gente tem dentro da área de patrimônio. E a gente tem uma questão muito séria de que nós não temos profissionais suficientes para dar conta da quantidade de trabalho que tem. Então, eu acho que a primeira coisa, antes de qualquer coisa pensada para o patrimônio, nós precisamos de contratação para novos arquivologistas, para novos museólogos, com um salário digno, que seja compatível com o salário do mercado, porque tem isso também, né? Os museólogos e arquivistas da nossa cidade, eles estão muito aquém do que outros lugares recebem. Então, isso é uma questão de valorização profissional, principalmente, né? Tem outras questões, por exemplo, eu me deparei essa semana com monumentos aqui de Taubaté que não tinham inscrições, não tinha uma plaqueta, não tinha uma indicação, não tinha nada. Fora a depreciação, desgaste do tempo, na verdade, né? Eu me deparei com um dos poucos marcos indígenas da cidade, se não o único, porque sinceramente eu não conheço outro, que não tinha uma única placa, não tinha uma sinalização, e ele fica ali na Avenida do Alto do Cristo, não sei se vocês já viram. E é difícil, assim, ser dessa área e se deparar com esse tipo de sinalização. Então, a gente precisa de uma proposta para tratar adequadamente os nossos monumentos. Por exemplo, vou falar agora do Alto do Cristo. O Alto do Cristo, ele, por um tempo, ele foi aberto à visitação, na parte superior ali, que é um dos melhores, um dos pontos de vista, um dos mirantes melhores da cidade, né? E hoje ele não abre mais a parte superior para que as pessoas possam visitar ali em cima. Só a igreja, na parte de baixo, está aberta. Então, como que a gente quer que haja uma valorização, um reconhecimento desses pontos nesses marcos da cidade, sendo que eles nem abertos ao público estão. Então, a gente tem uma questão prática e muito séria de readequação, né? Eu acho que a Michelle vai poder falar muito melhor do que eu, porque ela é muito mais qualificada que isso, mas, gente, não dá para se fazer um plano museológico com 2 museólogos. Não dá para pensar numa semana de museus, como a gente tem todos os anos, com 2 museólogos. Isso não existe, assim. Então, eu acho que é o que está mais latente.
obviamente, tem a terceira questão, que é o fato... desculpa, gente, meu filho tá tendo uma crise aqui do lado, perdão. É o fato de a gente ter a maior parte do nosso patrimônio, a maior parte da verba voltada da secretaria é sempre para o patrimônio das pessoas com nome e sobrenome na cidade. Então, a gente tem uma questão muito, muito séria de que não existem memórias correlacionadas, ou existem pouquíssimas memórias correlacionadas, tanto aos povos originários, quanto aos povos racializados. Então, a gente tem essa outra questão, assim. Eu acho que é isso. Eu espero ter sido clara. Eu fui clara, Pedro? Ou você quer que eu reforce alguma coisa? Não, eu acho que você está perguntando para o Pedro Rubinho ou para o Pedro Ideia? Pedro Ideia. Eu acho que não. Eu acho que você tem deixado contribuições significativas, assim, tanto hoje de tarde, você já deixou, nas reuniões anteriores, e o Padim pode falar melhor, porque ele está relatando ali, está fazendo as anotações que vão compor o documento para a gente voltar a discutir esses temas aí já mais refinados, né? Mas já dispostos com os eixos. Lina, super clara, né? Eu estou fazendo a relatoria, mas uma coisa que talvez eu devesse ter dito no começo, ou pelo menos já em algum momento da nossa reunião, que vocês aí em Taubaté, vocês está tramitando na Câmara Municipal o plano de patrimônio histórico, de defesa do patrimônio histórico. Tem um plano municipal desde 2018, a informação que eu tive hoje à tarde, que está desde 2018, a Michele também está aí, pode também falar um pouco sobre isso. Então, muitas dessas questões, Paulo Vasconcelos, certamente elas encontram guarita e eco no Plano Municipal de Defesa do Patrimônio. Acho que isso mais para a Lina também. Vale... Não sei, Marcos, porque eu estive na Câmara vendo uma apresentação, não sei se é aquele trabalho que foi capitaneado pela Natália, não sei se é disso que a gente está falando, é mais voltado para a área de arquitetura, não de acervo. Isso, não, mas hoje de tarde, Paulo, para você entender, houve uma reunião entre o Conselho de Cultura e esse Conselho do Patrimônio Histórico. E aí foram identificados pontos de intersecção, de diálogos entre o que o plano de patrimônio histórico propõe e coisas que o plano que dialogam com objetivos que o Plano Municipal de Cultura pode fortalecer. Então, vai ter uma troca. No final, ficou que esse trabalho realizado pelo pessoal que elaborou o Plano do Patrimônio Histórico vai oficializar um documento e encaminhar para a Secretaria de Cultura, para que a gente possa incluir esse documento no Plano Municipal de Cultura. Tá? Muitas das questões que a Lina elencou aqui estão contempladas lá já no plano, né? Então, a gente está somando forças, estão aparecendo. A Michele também participou lá hoje de tarde, não é? Fez as considerações dela. Aliás, ela pode ilustrar mais o que nós estamos discutindo aqui. Pode falar, Michele. Boa noite. Hoje nós tivemos, como foi falado, uma reunião muito produtiva, né, sobre as questões do patrimônio. Um ponto muito importante que a gente achou foi ter essa proximidade, né, aproximar os dois conselhos, por isso que nós propomos essa reunião junto com a equipe que está elaborando o plano, para poder tratar desses detalhes, né, o que está sendo previsto no plano de preservação do patrimônio, para constar também e falar a mesma língua no plano de cultura. Então, assim, algumas questões, assim, eu vi vocês falando, só para salientar, que já estão previstas no plano de patrimônio, que é, por exemplo, o aumento no número de conselheiros, que atualmente nós temos 6 conselheiros no Conselho de Patrimônio. Então, está previsto esse aumento, incluindo também membros da sociedade civil.
para que a gente consiga fazer um trabalho voltado para o patrimônio mais extenso, né? Para a gente conseguir se identificar e contemplar também essa diversa gama de bens patrimoniais, assim, que não é só arquitetônico, também tem outros, né? Nesse plano, ele é um plano muito completo, então ele vai atender a todas as demandas, todos os grupos patrimoniais, assim, vamos dizer, incluindo o próprio acervo do museu, o acervo da memória histórica da cidade, enfim. Então, isso também está previsto. O Ângelo comentou sobre a questão do plano museológico. No nosso plano também está prevista a realização do plano museológico no prazo de 1 ano após a publicação do plano de patrimônio. Então, é possível também, eu não sei se vale a pena inserir também no plano de cultura, mas no plano de patrimônio já está previsto, né? Meio que um reforço para essa necessidade da elaboração do plano museológico. Vale lembrar que aqui a gente tem uma estrutura organizacional, assim, vinculada à Secretaria de Cultura. Nós temos a área de museus, patrimônio e arquivo histórico. Essa área de museus, ela é responsável pela gestão de 6 museus municipais, são eles o Museu Histórico, a Pinacoteca, o MISTAL, Museu da Imagem do Som, o Museu Monteiro Lobato, o Museu da Imigração e o Museu da Agricultura, além da gestão do arquivo histórico da cidade e também de uma biblioteca especializada que funciona também dentro da sede da área de museus. Então, todos esses espaços, eles contam com uma equipe especializada de pouquíssimas pessoas, como o Ângelo também citou, né? A nossa equipe é muito enxuta, nós temos poucos técnicos para cuidar de uma demanda imensa de todos esses espaços. Então, incluindo, assim, eu falo da parte museológica, porque eu sou museóloga, sou a única museóloga dentro da prefeitura. Por lei, nós deveríamos ter um museólogo por museu, está na legislação brasileira, que cada museu, então nós temos 6 museus, então, teoricamente, né, nós deveríamos ter 6 museólogos na prefeitura, no mínimo. Isso para dar conta de todas as demandas dos nossos espaços e também está de acordo com o previsto na lei, enfim. Então, o aumento dessa equipe técnica é fundamental para a gente conseguir dar um andamento do trabalho e fazer com que as coisas, de fato, andem, né? O trabalho com acervo é um trabalho que nunca termina, assim, e é algo contínuo e a gente vai estar sempre com demandas de trabalho, né? O Ângelo colocou aqui que nós temos também um paleógrafo e uma historiadora. Sim, eu falei da parte da museologia, mas temos também um paleógrafo, uma historiadora, uma bibliotecária. Então, essa é a equipe técnica. Não temos um arquivista na nossa equipe técnica. Por acaso, o paleógrafo é um arquivista, mas não seria uma regra. Então, também há demanda pelo arquivista para trabalhar com o acervo arquivístico do arquivo. Então, há essa necessidade do aumento de uma equipe técnica, tanto museólogos como mais historiadores, o arquivista de fato, entre outros que a gente precisa também para compor a equipe, né? Então, há essa demanda, coloquei aqui também que é preciso investimento nos museus, porque o orçamento da cultura, no geral, é muito pequeno, e a gente sabe que com o orçamento que a prefeitura disponibiliza para a Secretaria de Cultura, a gente nunca vai conseguir fazer o que precisa fazer lá no museu. Então, está previsto, né, esse aumento gradual do orçamento, né? Então, é muito importante que dentro dessa parcela aí vá uma parte significativa para os museus, porque, como eu falei, são 6 museus, uma biblioteca e um arquivo. Então, a gente demanda desse investimento, porque o nosso trabalho não é só fazer evento, não é só fazer exposição, a gente tem todo um trabalho de preservação também, de preservação, de pesquisa, de comunicação desse acervo. Então, sem um investimento de infraestrutura, eu digo, de área técnica, reserva técnica para acondicionamento, guarda ideal do acervo, sem material de acondicionamento, sem equipamento de controle climático, assim, ambiental, é difícil a gente conseguir fazer um trabalho de preservação.
E isso não é pouco dinheiro que vai resolver, é um dinheiro grande. E também não vai ser de uma hora para outra. Então, o trabalho contínuo, como foi falado, é uma demanda para ontem. Então, o quanto antes ser feito esse trabalho, assim, é fundamental, porque a gente trabalha já com uma deficiência ali, né, do passado, de não ter conseguido realizar tudo no seu tempo, assim. Então, é algo que precisa ser pensado para ontem. Outra coisa que eu ia citar também, que a área de museus também é responsável por esse gerenciamento dos bens tombados do município, e isso é algo que precisa ser pensado também, lembrado, que também é necessário recursos e equipe também para lidar com isso, a necessidade da gente incluir também na nossa equipe um arquiteto, porque temos bens edificados, então a gente precisa também dessa pessoa na nossa equipe, e entre outras questões. Um ponto também que eu coloquei é que nós temos uma associação de amigos dos museus, a AMUT. Ela começou a operar há pouco tempo, assim, então ela pode servir como um apoio, assim, né? Nessas deficiências que nós temos, ela pode servir como um apoio importante ali, né? Um parceiro importante para a gente conseguir captar, desenvolver projetos, entre outras possibilidades. Então, assim, eu acho que poderia constar no plano essa associação e esse apoio que a associação poderia dar para um funcionamento, né, operacionalização dos museus, que ela está começando a operar agora, então eu acho que precisa desse fôlego, assim, até a gente conseguir ter ela como um parceiro, assim, efetivo. Legal. Eu tenho outras questões também, no decorrer da reunião, acho que eu vou lembrando e vou colocando aqui. Michele, a associação de amigos também poderia participar desses encontros nossos, seria rico. Poderia. Né? Eu acho Deveria, na verdade. Deveria. E também lembrar que a associação de amigos pode se utilizar dos editais da Lei Aldir Blanc aí no município para alguma ação efetiva que colabore com no museu, seja até mesmo para alguma exposição ou para algum evento, né? Enfim, né? Ou alguma ação estruturante, sabe? Sim. De reserva Eles técnica. começaram a operar há pouco tempo. Assim, eu imagino que estejam nesse período de adaptação, entendendo como as coisas funcionam, eu imagino, né? Então, eu espero assim, que a gente possa contar com uma atuação mais efetiva deles, né? Legal. Eu queria que vocês não perdessem de vista, gente, e pelo relato da Michele, depois do Ângelo, do Paulo, vocês estão relatando situações emergenciais, são coisas que deveriam estar acontecendo agora. Eu gostaria de alertá-los assim, para não perder de vista o que vocês pensam da cidade daqui a 10 anos. Sabe? O que esse plano pode interagir, e então ter algumas, não desmerecendo essa necessidade agora, emergente, não é? Mas o plano não é só isso, né? Também a gente pensar algumas propostas que sejam de médio e longo prazo, né? Claro que todas elas dependem dessas iniciais. Também considero isso, mas só para não perder de vista essa perspectiva. A próxima que pediu a palavra é a Regina Morgado. Eu acho que a Michele, tanto a Lina como os outros, relataram as situações emergenciais, sim. Porque, na verdade, a cultura, essa cultura mais de base, né, de pessoas, de uma estruturação, né, que valorize até o profissional, ela é bem complicada em Taubaté. Pede, né, o que mais se apresenta, que é o patrimônio histórico material, né, porque tem o imaterial. Só que dentro do material, ele tem valores. Ele não é só a arquitetura, ele tem a história de quem fez, ele tem toda a parte que a gente pode citar o quê? Quais outros valores? O religioso, que tem, sim, a sua base, que tem o valor social, que tem o valor construtivo.
que tem um valor afetivo, que tem valor social. Então, quando a gente pensa no patrimônio histórico-cultural, né, tanto material como imaterial, é complicado a divisão, porque eles se entrelaçam. Outra coisa que se entrelaça muito são os profissionais das áreas, né? A gente não consegue falar de patrimônio histórico sem educação, sem a cultura, sem o meio ambiente, e muito menos sem o museu. Porque, como a Michele falou muito bem, o museu tem patrimônio histórico ali dentro. Então, deveria ter, na minha opinião, tá? Um centro ali dentro de profissionais que trabalhassem com o patrimônio. É o lugar mais adequado, sim, precisa do arquiteto, um arquiteto restaurador, um arquiteto que entenda toda essa passagem histórica também dos bens culturais, porque eles refletem, sabe, a urbanização também na cidade, eles refletem a evolução ou a involução da cidade. E o meio ambiente, não, o meio ambiente, ele é capacitado para fiscalizar o bem, porque dentro do bem cultural tem as leis ambientais que fiscalizam e, entre aspas, punem aqueles que degradam. Né? E a gente sabe que a degradação vem da pouca valorização. A educação patrimonial é importante. Quem dá a educação patrimonial? A parte de educação da prefeitura, junto com a Unital, que seria excelente. A Unital é uma autarquia pública, com arquitetos importantes lá dentro, na área de patrimônio. Como que agora eu soube, hoje, que vocês conversaram, que beleza, houve uma conversa sobre o plano de patrimônio, que tramita há muito tempo. O plano de patrimônio vem da onde? Vem no plano diretor. O plano diretor tem tudo isso, tá, Lina? Que você falou, Michele falou, Ângelo falou, Paulo falou. Por que não coloca em prática? Então, quando se pensa na emergência, é porque não há mesmo. Não há mesmo essa valorização do profissional e a valorização de uma estrutura montada para que se cuide do patrimônio. Uhum. Então, que o patrimônio está aberto ao público, ele também tem que ter algumas regulamentações para ele continuar sendo do povo, do público. Porque Salvaguardas, né? Oi? Salvaguardas. Uma salvaguarda. Então, você não usa o patrimônio como um entretenimento de show, por exemplo, que você vai fazer lá, tem alguns regramentos, para o patrimônio não ser descaracterizado, não ser vandalizado. Então, assim, o patrimônio, ele precisa estar ali para as próximas gerações. Por que ele está ali? Só porque ele é belo, como a Vila Santa Alécia é linda, e hoje ela está, sei lá, 80%, 90% restaurada, não fui visitá-la. Mas ali contempla várias coisas, ali contempla até ambiental, porque ela tem uma área ambiental muito importante, ela tem uma área construtiva muito importante, ela é passagem da taipa para o tijolo, da casa resguardada da rua. Então, quantas pessoas moraram ali? Quem fez tudo aquilo? Né? Então, assim, cada patrimônio tem uma história material e imaterial. Quanto ao museu, o museu, assim, gente, ele precisava de tanta valorização, porque ele né, a guarda de tudo isso. A pessoa vai lá e sabe a história de cada patrimônio, sabe o que deve ser tombado, imaterialmente, talvez, né, como a comida tradicional, como essa miscigenação que é tão importante na nossa cultura. E eu fico impressionada como vocês estão colocando da forma prática o que vem sendo falado há décadas. Olha o plano diretor na área patrimonial, eu tenho só ele. Eu pensei cada coisa do plano, da parte de patrimônio histórico e ambiental ali dentro. É tudo isso que nós estamos falando. É de 2017, houve tudo isso que está sendo feito hoje. Por que não coloca em prática? Porque não se valoriza mesmo. Então, na hora que a gente pensa no executivo, na hora que a gente pensa no legislativo, e pensa numa população mais consciente dessa importância, talvez vá para frente. Essas ações não são emergenciais, elas são de décadas.
Então, isso é muito importante falar. Eu não consigo... É claro que agora que a Michele falou, que vocês falaram, que vocês interagiram com o Conselho de Patrimônio, que é técnico, tá, gente? A gente não pode nunca esquecer que o Conselho de Patrimônio é técnico. Uhum. Não ser, né? Ele vai olhar toda essa parte, a ambiência dele, o que está sendo feito, por que ele está sendo tombado. Nenhum prefeito pode tombar sem uma orientação do conselho, ou sem a deliberação do conselho. Por quê? Porque ele é técnico. E essa junção de vocês, conselho, meio ambiente, educação e cultura, vai ser muito bom, e que as cadeiras, né, do material e do imaterial sejam mais valorizadas também, porque patrimônio é um assunto complexo, gente, é muito complexo. Michele, foi muito boa a sua explicação, e eu também acho que precisa mais museólogos, e precisa de um centro no museu que cuide do patrimônio, porque você já tem até no nome, e ali seria o local adequado para que o patrimônio seja cuidado e valorizado, porque ele está dentro desse âmbito cultural que vocês têm lá dentro, de guarda de memória, guarda, né, e obviamente colocar ao público essa guarda, né, porque senão... E que se torna uma responsabilidade dupla, né, uma responsabilidade em cuidar, preservar e apresentar à sociedade, né, e a responsabilidade dupla. A próxima que pediu a palavra é a Lina. Só um comentário, dentro desse rol de profissionais técnicos da área de museus, faz falta um arquiteto. Faz muita falta. Posso só complementar? Eu estou com um plano de patrimônio. Ele é muito amplo. Uhum. Né? Ele é amplo porque ele conteve várias coisas. Então, ele é um plano muito complexo também. E tem que ser lido artigo por artigo, por ele ser muito complexo e por ele misturar toda a parte da lei de patrimônio com os outros planos, né? E plano, gente, tem que ter regulamentação depois, né? Plano, ele é um plano para guiar você, e aí você regulamenta. Uhum. Cada parte daquele plano de patrimônio tem que ser regulamentado. Na verdade, ele é uma regulamentação do plano diretor na área de patrimônio, e agora vem as regulamentações específicas. E tudo que vocês estão falando pode entrar na regulamentação específica também. Então, tem que ler o plano. Tem que ler o plano, tem que palpitar. Ele ainda não está legalizado no sentido do aval do executivo, está ainda em trâmite entre Câmara, sociedade, conselhos e os palpiteiros. E está chegando mais um plano, né, Regina? Está chegando o plano de cultura. Mais um que vai entrar. Qual plano? Qual outro? O Plano Municipal de Cultura, que nós estamos sim, que tem que ser. Vai entrar na fila lá para o legislativo. E acho que vocês têm que dar uma lidinha no plano diretor na área de cultura, tá, gente? Porque a gente também não pode sair muito do que já está estabelecido, porque ele é uma diretriz, é um plano diretriz. Tá? O encontro de hoje à tarde foi muito nessa direção, viu, Regina? E eu li o plano todo, é um plano extenso, né? São 100 artigos, né? Mais que 100 artigos. Foi bem abrangente, bem esmiuçado, muito legal, assim. Até a gente encaminhou para o pessoal do Instituto a minuta do plano que está tramitando. Se você quiser, eu encaminho para você também. Você tem a versão anterior, mas se você quiser, eu te encaminho a versão atualizada do plano de patrimônio. A sociedade civil, ela participou muito do plano diretor, e bastante na área de patrimônio ambiental. Claro que tem modificações ao longo do tempo que os planos são revistos. Mas é um pouco chatinho de ver o plano diretor, porque ele também, obviamente, é um plano da cidade, ele é extenso, mas tem a divisão da cultura, tem a divisão de patrimônio, tem a divisão... Então, assim, eu acho que tem que dar uma lida, para a gente não fugir muito, porque tá bom. E daí o plano de patrimônio, o plano de cultura, todos têm que conversar. Não tem como não conversar. Obrigada, gente.
Obrigada a você. Obrigado a Regina. você, Regina. Michele. Perdão, Lina, desculpa, a Lina levantou antes. Eu vou ser mais direta dessa vez. Eu acho que incluir nas propostas uma valorização do comércio local nas proximidades dos patrimônios históricos. E eu digo isso pelos moldes, por exemplo, de Santo Antônio do Pinhal, São Tomé das Letras, Paraty. Então, a gente tem toda uma cadeia de restaurantes e de comércios, de varejo, montados ao redor dos patrimônios históricos. Então, uma coisa acaba consolidando as outras, né? Então, acho que isso é uma forma de manter uma rede sustentável, tanto para trazer mais fazedores de cultura, para incentivar financeiramente mais fazedores de cultura, mas também de manter o patrimônio vivo, né? De uma certa forma, lógico, né? Acho que já foi reforçado na nossa reunião anterior que é necessário que, para esse patrimônio continuar vivo e sem ser mexido, ele precisa ser ocupado, então isso também precisa ser levado em consideração. Agora, a segunda proposta seria relacionado ao mapeamento dos mestres de cultura, e eu estou falando mais dessa parte, principalmente das pessoas que não têm acesso à internet, que são pessoas periféricas, estão mais ligadas à oralidade, à parte de música, que a gente tem uma dificuldade muito grande de chegar até eles, então a gente realmente precisa saber como que está a cultura popular hoje, assim, é uma questão que tem sido difícil de resolver ao longo desses anos, assim. Então a gente precisa mapear essas pessoas para que a partir daí a gente comece a pensar sério nas políticas públicas com dados e quantitativos, sabe? É isso. Lina, hoje de tarde nós abordamos sobre o que você está falando em respeito à sua primeira proposta. Inclusive, já consta no plano do patrimônio histórico que as localidades têm uma placa identificando o que é um patrimônio histórico e uma placa aos comerciantes. A Natália pode mostrar isso. Sim, né? não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Eu acho que a identificação ela é o primeiro passo, e a identificação dos comércios é o primeiro passo, mas precisa ter uma correlação entre os comércios ao redor. Por exemplo, vou citar aqui Paraty, que está mais fresco na minha cabeça no momento. Então, os prédios ocupados, que são ocupados em Paraty, eles são ocupados muitas vezes por artesãos da cidade, por pessoas que lidam com cerâmica, por pessoas que lidam com tecelagem. Então, é fazer uma amálgama dessas duas coisas. Eu acho que legal. Manter um comércio ou próximo, ou até, se possível, dentro desses locais, para que realmente a gente possa movimentar financeiramente a cidade e manter o patrimônio sendo cuidado, né? Eu não lembro em que momento, se nessa ou na reunião anterior, mas também eu acho que já está contemplado nos textos que a gente está fazendo, a cessão dos espaços públicos que estão abandonados, degradados, para serem ocupados por coletivos culturais, por bandas, por companhias de teatro. Eu lembro que nós teve uma fala nesse sentido também. Posso só dar um adendo nessa parte do uso do patrimônio? Eu também concordo que o patrimônio tem que ser usado. Muitos patrimônios de Paraty são particulares e eles acabam, obviamente, alugando ou fazendo o seu projeto. Em Taubaté, nós temos os patrimônios que são públicos e os da Cúria e os privados, né, e do Estado. Então, assim, tem que também, desde que a gente tem uma responsabilidade, exista a responsabilidade social e ambiental com o patrimônio. Isso nunca pode ser esquecido, porque o comerciante que ele quer ao lado, dentro, fora, ele tem a responsabilidade, isso é lei, a responsabilidade social e ambiental com o patrimônio. Então, isso também ajuda o comerciante, o usuário, a entender aquele patrimônio e também a
cuidar dele, porque se ele não cuidar, ele não vai ter mais aquele patrimônio. Então, em alguns locais, existem restrições por alguns motivos, e esses motivos são para que o patrimônio continue íntegro. Outros, né, eles são mais acessíveis à população, outros menos. Então, essa regulamentação da responsabilidade social e ambiental também tem que estar muito presente em quem usufrui do bem tombado, porque senão vira mais um espaço público sem motivo, né? Por que você está, né, usufruindo daquele bem? Esse está por algum motivo ali. Então, a gente tem que unir essa situação entre o uso dele, né, e a conservação. É só para a gente não esquecer que a gente está falando de patrimônio. Perfeito, Regina. Só para dar uma contribuição aí no que a Lina falou, sobre a questão do mapeamento dos mestres de cultura popular, pode até ser que aí em Taubaté já exista. Se existir, por favor, desconsidere o que eu vou sugerir aqui. Talvez, Lina, você imagina que possa, no Plano Municipal de Cultura, caminhar para a indicação de uma lei de mestres e mestras de cultura popular, nos moldes, por exemplo, que tem em Pindamonhangaba, que tem em São José dos Campos? Você acha que isso é uma alternativa que possa começar a pensar a valorização desses mestres e mestras e incluí-los, de alguma maneira, nas políticas públicas culturais? Eu acho, sem dúvida, isso é extremamente necessário, porque conversando com essas pessoas, eu pude ter acesso a uma realidade muito precária deles, assim. Então, dentre os artistas da cidade, eu acredito que os mestres e mestras são os mais precarizados, assim, que mais têm dificuldade de se manter financeiramente através da arte. E, no final das contas, isso acaba representando um risco para manter a tradição viva, né? Porque muita gente das comunidades deles não querem perpetuar a cultura porque sabe que não vai conseguir viver disso. Então, isso põe em risco toda uma cadeia, né? Michele, você é a próxima. Pegando um pouco o gancho assim, no que a gente conversou na parte da tarde, nós falamos bastante sobre educação patrimonial, sua importância e como essa educação está prevista no plano de preservação do patrimônio, e também é importante que esteja no plano de cultura. Não só para educar, para as pessoas conhecerem o que nós de fato temos e provocar essa identificação, esse pertencimento, mas também para ser um mecanismo de segurança, não só para o patrimônio, mas também para as instituições de memória que nós temos na cidade. Eu gostaria de citar um fato que aconteceu um tempo atrás, que tentaram tirar os museus, o Museu Histórico, Pinacoteca, o arquivo e a biblioteca que nós temos no espaço da sede da área de museus, do espaço onde atualmente nós ocupamos, que foi um prédio construído para essa finalidade, e tentaram nos levar sem qualquer planejamento, sem qualquer condição básica assim, para mudança de acervo, para um outro prédio sem manutenção e sem a mínima infraestrutura assim, para funcionamento. Isso só não aconteceu porque isso gerou um barulho na cidade, então os movimentos de preservação do patrimônio, conselho, eles se articularam para tentar barrar essa mudança arbitrária, né? Que foi pensada sem qualquer consulta à equipe dos envolvidos, as pessoas técnicas de museu, enfim, e sem qualquer planejamento e sem qualquer justificativa, assim, não tinha por que isso acontecer. Então, assim, o que eu gostaria de citar aqui, que todo esse movimento assim, de preservação do patrimônio, os planos que estão sendo elaborados, e para frente também o plano museológico, é importante para a gente ter mais uma ferramenta de proteção para esses espaços, porque, às vezes, nós acabamos sendo um pouco frágeis dentro dessa estrutura toda da prefeitura para poder brigar e fazer com que as nossas necessidades sejam atendidas, né? Então, é só uma questão que eu queria trazer aqui para a nossa
necessidade também. Só para um momento de descontração, por favor, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Que bom que você escreveu isso aí, Fernando, senão você ia tomar um puxão de orelha da gente, viu? Ah, sim, gente, foi um tempo atrás, assim, agora que eu vi a mensagem do Eu ia levar um puxão de orelha de vocês, mas o pessoal aqui sabe que antes de ser nomeado secretário, eu também passei pelo museu, né? E passei junto com eles mal bocados dessa época aí. E gostaria de fazer um comentário, aproveitar a fala aqui rapidamente, bem objetivo, pegando o gancho que a Regina Morgado falou, sobre a preocupação da utilização desses bens tombados, né? A gente pode ver que, por exemplo, os editais do PROAC desse ano se exigiu para projetos de restauro um plano de negócios, um plano de uso daquele equipamento. Não só o seu simples restauro, né, seu projeto de restauro, mas também considerando o plano de negócios, pensando na sustentabilidade daquele bem. Eu achei bem interessante essa atualização no campo, né, do PROAC. Muito legal. Próxima que pediu a palavra é a Suelen. Olá, boa noite. Não sei se você está me ouvindo. Tudo ok? Então, eu ia ficar bem quietinha, mas eu vou pegar o gancho da Lina, que eu gostei do que ela falou aqui. Eu sou ligada ao artesanato, trabalho desde 2016 na área e trabalho com teatro também, onde eu estava na reunião do teatro também. Achei muito produtivo as falas de ontem. E hoje, do artesanato, eu venho com uns questionamentos, assim. Daí eu vou pegar a fala da Lina, que ela falou até ter restaurante próximo, eu acho que falta, sabe, realmente esse movimento do artesanato. A gente sabe que tem a Casa dos Figureiros, a gente sabe que tem associações aí na Praça da Dom Epaminondas, outros locais, né? Mas, assim, esses editais que são fornecidos aqui na cidade não é muito... não é concretizado, sabe? Porque eu fiz os editais daqui e nunca se chamou, nunca se deu continuidade a isso, fica por isso mesmo. Então, assim, em relação ao temático, eu faço temático, eu trabalho com temático, eu levo para Cunha, para a cidade de Cunha, em Tremembé, a própria cidade aqui do lado, eu levo Bom Jesus, eu faço pintura em camisetas, ecobags, gesso. No meu artesanato, é um artesanato temático. Eu queria fazer isso aqui na nossa cidade. Eu queria estar do lado de um museu, fazendo uma obra, criando alguma coisa, mas como que eu entro nesse artesanato aqui de Taubaté? Você entendeu? A gente não sabe por onde entrar, a gente não sabe como se caminha as coisas aqui, é tudo muito escondido, é muito... E é isso, é só um desabafo mesmo em relação ao que a Lina falou, que eu acho muito louvável ser, sim, ter um restaurante próximo de um museu, ter os artesanatos, o próprio Parque Monteiro Lobato, antigamente tinha, que eu trabalhei por muitos anos na prefeitura, hoje se encontra abandonado, tinha obras de Monteiro Lobato lá também, poderia ser aproveitado com artesanato para chamar o público, para ter, porque é uma cidade turística, né? É uma cidade turística que poderia ter 1000 coisas aí que não é valorizado. É isso, é só um desabafo. Suelen, vocês têm aí, e às vezes as perguntas mais bobas é da onde a gente sai algumas coisas mais ricas. Pode ser muito bobo o que eu vou te perguntar. Vocês têm cooperativa ou uma associação de artesãos em Taubaté? Então, eu sei que existe uma associação, que é na Dom Epaminondas, mas a associação geralmente é fechada, né? Eu já fui convidada por uma amiga até que está aqui, Mariana, para participar e tal, mas eu sei que é uma associação, então, assim, você não faz pelo edital. Eu me inscrevi no edital de Taubaté, e eu estou esperando essa resposta até hoje, entendeu? Que não veio. Eu falei assim, mas cadê essa resposta? Eu quero participar, como é que eu faço? É só nos eventos grandiosos, que é sempre as mesmas pessoas, entendeu? Então, assim... Você não sabe como expor tanta arte bonita que eu quero mostrar de Taubaté, entendeu? Eu quero expor meus trabalhos e eu não consigo.
Eu tenho que ir para Tremembé, eu tenho que ir para Cunha, eu tenho que ir para outros lugares apresentar meus trabalhos. Você entendeu? E aqui é uma cidade turística, tem tanta coisa bonita para mostrar. Então, existe uma associação e você não faz parte. Isso, só na Dom Epaminondas. Não é geral. Ok. Você acha interessante, você que é do artesanato, você acha que seria rico uma cooperativa, enfim, o próprio órgão cultural tentar, enfim, juntar essas pessoas do artesanato e tentar, enfim, botar uma certa estrutura nisso? Eu acho que a estrutura, né? Geralmente é o que a Lina falou realmente, de ter próximo de um restaurante do museu, ter uns artesanatos temáticos, ter na praça, na Santa Terezinha mesmo, tem a arte viva. Você entendeu? Que tem os artistas que expõem as suas pinturas lá, assim, mas é um grupo dependente também. Casa do Artesão é uma coisa que talvez faça sentido para vocês? Total, muito. Tem em Cunha, eu estava em Cunha participando na Casa do Artesão. E é maravilhoso. E você tem informação da Casa das Figureiras de Taubaté? Eu acho que é um tema muito fechado, né? No caso, assim, que é só os pavões e tal. Eu não tenho muita informação de lá, não. Acho lindo o trabalho, realmente, né? Que valoriza a nossa cidade com os pavões, mas eu acho que é um tema fechado. Eu acho que daí não entra toda a temáticas, assim, que as pessoas podem explorar, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que deveria, não sei como, não sei o que fazer. Eu grito pelo edital, entendeu? Taubaté é estância turística ou é município de interesse turístico? Não, é município. Município de interesse? É MIT? Município. Não, nenhum nem outro. Não? Nem instância, nem MIT. Então eu falei coisa errada, Ângela. Ele está na lista como município de interesse turístico, mas no ranking ainda não está pontuado o suficiente para receber município, então, mas eu estou errada também. E por que eu perguntei, tá? Vou justificar aqui. No caso de MIT ou distância, a Casa do Artesão, por exemplo, poderia ser um projeto que viria pelos recursos do MIT, né? O Fernando também sabe disso. Por isso que a minha pergunta, porque talvez, em sendo MIT, esse poderia ser um tema que levaria para um plano municipal de turismo, né? Porque o recurso viria de lá, né, Fernando? Sim. Ajudaria bastante. Muito. Isso mesmo. É isso, obrigada. Quem é próximo inscrito? Tem gente inscrito? Ângelo. Acho que o Pedro também tinha levantado a mão, né? O Pedro tinha levantado a mão. Eu gostaria mais de ouvir. Eu vejo a Marinalva aqui, eu queria que o pessoal falasse mais. Não abrir. Boa, Pedro. Para que as pessoas se pronunciem. Põe a boca no trombone, né? Exato. A hora é agora. O encontro é para isso. Vamos ouvir o Ângelo, então. Bora aí, Ângelo. Puxa vida, eu queria também ouvir mais pessoas. Então, passe a palavra para quem... Tô passando. Me joga para o fim da fila, se alguém... meu Deus. Me joga para o fim da fila, eu quero ouvir também. Mas enquanto ninguém... Parece que tem um monte de gente do artesanato que não abriu a boca. Não, só para aproveitar, então... Se quiser, eu fico reclamando aqui do artesanato, não tem problema. Brincadeira. Maravilhoso. Olha, a Betinha estava aqui... Desculpa, Ângela, te cortei. Não, vai. Manda bala. A Betinha estava por aqui, mas eu acho que ela já saiu. A Valéria também, ela também era do artesanato. A gente está com a Marinalva. Marinalva, se você estiver ouvindo a gente, por favor, se manifesta. Abre a voz aí. Pode falar, Marinal. Está com o microfone Marinalva, fechado. Não sei se você está tentando falar, mas seu microfone está desligado. Aí. E agora?
Agora estamos te ouvindo. Agora sim. Sim, eu estava. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estava assistindo, mas eu estava aqui olhando a quadra, que o povo tem aula aqui, como eu cuido do espaço. Então, agora eu estou indo embora, mas eu estou assistindo tudo. Sobre o artesanato, Suelen, da Praça Epaminondas, tem vagas. Se você tiver a inscrição, se você fizer a inscrição no site da prefeitura, ou já tiver, você pode me procurar. Olha aí que legal. Sim, sim, não era específico ao artesanato da Epaminondas, tá? Eu só dei um exemplo, que é uma associação. Eu já fui convidada por ela, sim, gente. Já é uma conversa entre a gente que já fui convidada. Mas eu digo pelos editais, pela uma outra forma da gente mostrar os nossos trabalhos, entendeu? Não só associação, não só na Epaminonda. Tem tanto local aqui em Taubaté que a gente poderia abrir um grupo de artesanato, entendeu? Mostrar mais o nosso trabalho, é isso. Ah, entendi. Então, o ano que vem a gente tem uns projetos, vamos ver se sai. Para eventos, em parque, fora da cidade, vamos chamar você. Se alguém quiser esclarecer mais alguma coisa sobre a Praça Epaminondas, pode perguntar, tá? Tá bom. Marinalva, você gostaria de comentar algo mais sobre como é a sua experiência, né, sendo artesã lá da Praça do Epaminondas? Alguma coisa que você, não sei, alguma reclamação, alguma demanda que você gostaria de trazer para a gente também? Fica à vontade, por favor. Então, eu não tô escutando direito, que a voz está saindo com muito eco. Eu só escutei da Praça Epaminondas. Provavelmente o local que ela está, né? A internet deve estar oscilando pelo local onde ela está. Provavelmente seja isso. Ela esteja com dificuldade de nos ouvir com clareza, né? Sim, daqui uns 2 minutinhos eu estou em casa, aí eu vou escutar melhor, pegar a internet de casa. Ótimo. Legal. Te Tá bom? aguardamos, então. Tá, eu chegando em casa, eu levanto a mão, tá? Tá bom. Obrigada. Fernando. Ângelo. Ai, Fernando. O Ângelo falou que queria ficar por último. Eu sei que nem é a questão, né, da gente fazer essa pergunta, réplica aqui, mas eu queria aproveitar a oportunidade de esclarecer para a Sueli que existem algumas oportunidades, algumas situações que acontecem. Eu vou usar um exemplo ali no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Até alguns anos atrás não tinha a regulamentação ali dos artesãos que hoje estão alocados ali, né? Então, tem alguns passos nesse sentido. Outra questão interessante, outra possibilidade, é que nós realizamos algumas feiras de artesanato em datas específicas. Eu sei que não é o ideal, mas, por exemplo, o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, e isso geralmente parte de um grupo de artesãos que solicitam à secretaria a realização desse evento, solicitar autorização para realizar esse evento. Então, é feito o cadastramento junto à fiscalização de postura, o recolhimento da taxa, né? E essas feiras são realizadas pontualmente. Então, existe sim algumas oportunidades, tá bom? Ângelo, agora você, por favor. Puxa vida, tá todo mundo tímido hoje aqui. Não, primeiro, né, só tem uma frase muito pontual que eu anotei que a Suelen disse, fica por isso mesmo, né? A gente sempre tem essa sensação, né, de que as coisas ficam por isso mesmo. Acontece alguma manifestação, abre um edital, abre qualquer coisa, começa, e de repente fica por isso mesmo, né? Uma das coisas para aprimorar é essa questão das devolutivas, né? É uma coisa, eu conversava com o Fernando recentemente isso, né? Sobre ações que não são contínuas, né? Então a gente precisa melhorar, né, de alguma maneira, essas iniciativas que começam,
né, que ficam só na iniciativa, não fica na continuidade. O Fernando usou um termo muito bom, assim, né, na nossa conversa, que ele falou assim, poxa, eu tenho reproduzido isso, viu, Fernando? A secretaria, ela não tem memória, né, ela começa muitas coisas, deixa muitas coisas para trás e conclui muito pouco, né? Então, essa é uma coisa que precisa ser aprimorada, né? Aí, com a técnica aí do pessoal do IDEA, eu acho que a gente consegue transformar isso em proposta, não sei como transformar isso em proposta, coisa da ação contínua, para que a gente resolva essas angústias que a Suelen trouxe, né? Pô, dessa coisa a gente não sabe como fazer, para a gente saber como fazer as coisas e saber que as coisas elas são contínuas, né? E, por último, só para eu voltar lá na primeira temática, né, que é uma coisa importante, a Michelle citou uma coisa ali bastante específica, mas para colocar no plano a construção de uma reserva técnica para os museus em até 4 anos. Minha proposta de prazo curto para médio. Ponto, parei. Legal. E exequível, hein? Bem exequível, né? Quando foi essa fala... Tomara! Quando fizeram essa fala, só para retomar, eu, quando fiz a minha interferência, eu citei aqui, ó, né, foi o Paulo Vasconcelos que citou, eu já coloquei aqui, que é para curtíssimo prazo, né, que é uma política urgente de conservação documental municipal, e não só no municipal, mas, enfim, nos museus aí, e a preocupação com reservas técnicas. Olha, Marcos, para você ter uma ideia, né, reflete um pouco também da angústia da Suelen ali, mas em outro setor, né? Recentemente, uma empresa ela promoveu digitalização de parte do acervo do museu, né? Aquele pessoal do Family Search, eles fizeram ali uma cerimônia até para entrega da digitalização. A prefeitura ela só precisa conseguir uma plataforma para colocar isso no ar. A gente desconhece se isso está sendo feito, por exemplo, né? E é uma coisa tão importante, já é um instrumento de salvaguarda, né, de documento que é bastante importante, foi feito aí com recurso privado, etc., e a gente ainda não viu essa documentação sendo disponibilizada numa plataforma que eu tenho certeza que não deve custar muito caro, tenho certeza. O Fernando respondeu aí no chat. Respondeu para a Suelen, né, Fernando? Sim, para a Suelen, desculpa. Pensei que era com relação a você, desculpa. A Marinalva ficou em casa. Michele levantou a mão. Ângelo, só em resposta, né, que você falou da plataforma, nós estamos, está bem no iniciozinho ainda, mas estamos na tratativa para levar isso adiante, que nós estamos elaborando junto com o setor de informática a implementação do Tainacan para dar um suporte, né, na catalogação, no gerenciamento ali de acervo, tanto museológico quanto do arquivo, da biblioteca também. Então, isso está bem no início, de acordo com várias demandas que a gente tem, assim, acaba ainda passos lentos, assim que a gente não consegue, a gente começa e para ver outra coisa, vai e para de novo, enfim. Mas a gente está com uma expectativa de que isso vá para frente, assim, de que a gente consiga, aos poucos, ir andando com isso e ter o acervo, espero que não demore tanto tempo, mas ter o acervo disponível na plataforma Tainacan, que, para quem não conhece, é uma plataforma realizada em conjunto com o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. É uma plataforma gratuita, porque na nossa realidade é difícil investir numa plataforma paga, com necessidade de manutenção, enfim. Então, optamos por tentar desenvolver essa plataforma gratuita na Tainacan. Então, eu espero que não demore muito, a gente consiga ter o nosso acervo disponível, né? Não só para a gente fazer esse trabalho interno como acervo, mas também para disponibilizar para o público no geral.
Então, é só para... Sem contar que quando bate lá no departamento de informática, é a mesma coisa também, né? Pouco funcionário, pouco equipamento, quer dizer, aí quando Exatamente. junta... Não é uma dedicação exclusiva e é também... então, aí vai demorar o dobro de tempo. Sem contar que a Michelle ela vai ter que tratar como prioridade a próxima mostra de arte, então vai demorar, então. porque o acervo não é prioritário. Para você ter ideia, Michelle, em 2014, o Pedro pode me corrigir sobre a data que está me fugindo, acho que foi em 2013, 2014, a gente intermediou, né, a digitalização do taubatéense. Foi feito pelo Arquivo do Estado, o Arquivo do Estado digitalizou, entregou a cópia aqui para Taubaté, desculpem, entregou a cópia aqui para Taubaté, e aí tinha uma empresa, né, que era a DocPro. A DocPro, ela fez um orçamento, custava uma mixaria, era uma mixaria ainda, a gente ainda não tinha o Tainacan e tal, não tinha essas plataformas gratuitas ainda, custava uma mixaria, era R$7.000, R$8.000 para colocar o taubatéense inteiro no ar, e até hoje está em PDF em algum computador na área de museus. Aliás, nós colocamos parte, a DocPro colocou 10 números gratuitamente para gente. Isso. E só. Mas tem o resto. Aliás, não foi só o taubatéense, foi o taubatéense e o paulista. Isso. Para saber, para quem não sabe, são os 2 primeiros jornais de Taubaté, publicados em 1861 e 1862. Legal. Antes de passar a palavra para o Paulo, eu fui jogador de futebol, né? A cigana me enganou na infância e adolescência, dizia que eu ia ser jogador de futebol. Eu joguei no Juvenil do Santos e sou santista. Então, assim, do que você falou, do burro da Central jogar contra o Santos, legal. Mas você dizer que o Santos foi aí e perdeu, me machucou um pouco, me magoou um pouco, tá? Como santista, que o burro da Central seja muito sucesso, mas não ganha do meu Santos, não. Pode falar, Paulo. Paulo, pode falar. Alô, oi. Oi. Então, agora que eu abri o microfone. Não, então, essa história, essa citação do Santos aí, para quem não acompanha futebol, saber o valor que tinha isso, porque, inclusive, para quem conhece um pouco a história da cidade, sabe ali onde é o Torra Torra hoje, já foi um supermercado e ali foi um hotel chamado Palace Hotel. E os jogadores do Santos, Pelé, Zito, Mengal, Pepe e companhia, ficavam debruçados na janela ali conversando com os transeuntes de Taubaté. Entendeu? Então era uma outra época, quer dizer, não existia essa coisa essa blindagem dos atletas. Bom, enfim, então assim, a gente sempre cita o Santos, porque naquela época o Santos era o time a ser batido, né? Era um time quase que invencível. E o Taubaté, sim, ganhou do Santos aqui, entendeu? E um zagueiro chamado Rubão Muralha acabou com o Pelé. Mas tudo bem, não tem problema. Então vamos lá, eu não sou santista, e, enfim, e também eu tenho simpatia por Taubaté, mas aqui é Corinthians. Então vamos lá. Então é o seguinte, independência, né? Aproveitando aqui o depoimento da Michelle, essa questão, vou voltar mais uma vez à conservação do acervo, né? E conservação e organização do acervo. Então, assim, eu como voluntário, como diletante, tá? Eu tenho uma certa facilidade dentro, como eu falei, dos limites do meu conhecimento, de identificar arquivos iconográficos, sejam eles filmes ou fotografias, tá? E eu me dispus a fazer esse trabalho voluntário, né, conversando com o Fernando lembra da conversa, porque é o seguinte, só para vocês terem uma noção, lá no Mistal existem 4.100 fitas VHS, tá? Sendo que apenas 1.200 ou 1.500 estão catalogadas. Então, a gente nem sabe o que tem lá. E uma coisa que a gente tem que também prestar atenção, o Pedro sabe disso, o Ângelo acho que também sabe disso, a Michelle também deve saber, as mídias que hoje existem, tá? Sejam elas gravadas em CD, ou DVD, ou pendrive, ou HD externa, ou na nuvem, isso, infelizmente, não é garantia da perpetuação do material. Essa é a grande realidade, né? Quem teve a oportunidade de gravar em CD arquivos há 20, 30 anos atrás, já está vendo que não está lendo. E foi gravado em laser, né? Então, existe essa questão primeiro da identificação, como eu disse.
né? Identificar o que tem de material, é uma coisa que eu conversei com a Michelle também pessoalmente, para poder priorizar aquilo que realmente teria um valor incalculável, entendeu? Porque lá, vou dar um outro exemplo, lá eu achei um filme de 1915, do Charles Chaplin, que está disponível no YouTube, está disponível em DVD, em Laserdisc e tal, e lá tem uma cópia de 16mm. Eu fui lá, cataloguei, coloquei certinho do que se tratava, época do filme, produção do filme e tal, pá. Mas não é uma coisa que é um achado numa cinemateca, entendeu? Porque a gente, sei lá, pode achar um trecho do filme Metrópolis, do Fritz Lang, que não tem no filme que roda por aí hoje, tem uma cópia aqui no Mistal, e tem um trecho que o Fritz Lang filmou e que foi perdido, né? Isso é o que tem de mais, assim, valioso nos tesouros que vamos dizer assim, os arqueólogos dessas imagens procuram. Mas, enfim, então, o André, o Pedro da ideia falou, essa coisa da Lei Aldir Blanc, dessa... Agora, eu, como diletante, cara, eu te diria o seguinte, eu fazer um projeto desse, eu não sei nem por onde começar, entendeu? Eu não sei nem por onde começar. Então, assim, vontade eu tenho, tá? E foi o que eu falei, até comentei com a Michelle, comentei, eu acho, com o pessoal do Mistal lá, entendeu? Eu não tenho nenhum objetivo vamos dizer assim, de ter alguma remuneração financeira em relação a isso. Eu sou 100% voluntário, entendeu? Minha área é outra, minha praia é outra, eu não trabalho com cultura, já trabalhei com cultura, mas não trabalho mais, tá? Já trabalhei muito com Paulo? Então, hoje eu sou corretor de imóveis e construtor, tá? Então, veja, num passado recente aí, né, eu me envolvia muito com cinema. Recente não, já faz um bom tempo. Eu sou cinéfilo, eu conheço muita gente de cinema, o Pedro sabe meu envolvimento com cinema e tal. E assim, meu sonho, eu converso muito com o Ildefonso, que não está aqui, que é amigo nosso também, o Pedro conhece bastante, a Regina também conhece. O meu sonho é que Taubaté tenha um cineclube. Tá? Porque nós temos aí 14 salas de cinema, 12 ou 14 salas de cinema, só com blockbuster, né? E as pessoas não têm conhecimento, não têm, as novas gerações não têm acesso Você vê, Paulo, essa é uma possibilidade também de ser uma ação direta da Secretaria de Cultura de criar um cineclube com recursos da Lei Aldir Blanc, sabe? Em consonância com toda a sociedade e tal, ela pode ser uma ação direta da Secretaria. Não sei, Pedro, porque é o seguinte, não é uma coisa muito fácil de se fazer. Mas então a gente não vive. Se a gente só quer coisa fácil, a gente não vai viver. Não, entendo o que eu quero dizer. Hoje no Mistal tem um mini auditório lá para projeção e tal, mas é uma coisa que você ficar 2 horas naquela cadeira, você cansa, você quer ir embora. Então hoje mas eu não falei, eu nem conheço o equipamento. O que eu estou falando tem políticas públicas que são assertivas, que elas dialogam, que são possíveis de fazer. Se a Secretaria Municipal de Cultura, junto com os conselhos, junto com o conselho, entender que é importante pegar uma parte do recurso que o município recebe da Política Nacional de Blanc para investir num cineclube, ela pode. Não, sem dúvida, mas eu acho que não é prioridade. Põe uma boa tela, põe um bom equipamento de projeção, põe um curador para cuidar dos filmes, entendeu? Então, mas eu acho que não é, você vê, tantas demandas, né, que foram citadas aqui, dos artistas locais e tal, eu acho que isso não é prioridade. Sempre quando eu penso nisso, para ser bem sincero, aqui não é o local para se discutir isso, mas eu sempre penso no cineclube feito pela iniciativa privada, entendeu? Porque é muito difícil, né, porque tem outras prioridades. Eu acho, com a noção que eu tenho de construção, entendeu? Eu acho que é inviável, tá? Porque tem outras prioridades. Então, assim, é um sonho, só citei aqui por conta de ser uma área que eu sou realmente apaixonado, né? Aí do diletantismo com a iconografia, tá? Mas, enfim, então, só reiterando o que a Michelle falou, que ela colocou, todas as coisas que ela colocou, eu concordo com ela, entendeu? Mas, assim, eu acho que eu estou lá como voluntário, a gente poderia também abrir, não sei, aí conversar com o Fernando, né? Tem outras pessoas também, assim, que são diletantes, ou que têm formação em história, enfim, que é o caso do Jefferson, por exemplo, que escreve sobre futebol, para poder também abrir para voluntários poderem ajudar, porque se você não tem, a curto prazo, você não tem mão de obra especializada em cada área ali, por exemplo, na identificação do material, catalogação do material, embora tenha estagiário e tal, é um trabalho de formiguinha, entendeu? Porque é muita coisa, tem muita coisa, o Ângelo sabe disso.
Tem muita coisa. E deve ter tesouros lá que estão sendo perdidos. Isso me dá uma angústia muito grande, entendeu? Porque o acervo é maravilhoso. Uhum. Aperta o peito, né? Você vê coisas Sim. legais e que te dá uma impotência, porque você não sabe por onde começar, o que... A sensação é de impotência. Impotência, angústia e ansiedade. É muito terrível. Olha, gente, são 20h57, né? As outras reuniões a gente colocou como teto 21 horas, né? Acho que a gente pode ir caminhando já para os finalmente, e eu não gostaria de, enfim, deixar passar, Paulo. Me tocou muito essa sua fala agora, eu vou te dizer por quê, cara. Que belíssimo exemplo de cidadania e bem comum, porque você tem um sonho, né? Você é diletante e, enfim, voluntário de uma área, e você falou da necessidade de ter um cineclube e disse existem outras prioridades. Isso é de uma generosidade, cara, muito tocante, sabe? Então, eu não vou deixar passar isso sem te dizer isso olhando para você. Parabéns pela sua postura, e nem vou dizer a minha opinião se é ou não é, se é mais importante ou menos importante. O que me tocou foi o seu desprendimento para com o bem comum cultural do município. Parabéns, cara, muito bonita essa sua atitude. E acho que complementando a fala do Pardim, esse meu desejo de falar, olha, Paulo, você pode fazer por aqui, olha, tem aquilo, é compartilhando essa sua angústia, de ver coisas bonitas, de ver coisas relíquias, né, e essa impotência, essa angústia em um acervo tão rico que deve ser, que você deve estar tomando contato lá, né? Mas eu reitero as palavras do Padinho, assim, encontrar com pessoas que de fato são cidadãos. Quero ser teu amigo, de verdade. Eu agradeço as Para palavras. além das telas. Quero ser seu Eu agradeço as palavras gentis aí, mas eu não sou tudo isso, não. Bom, sendo só você, já está de bom tamanho. Bom, da minha parte, então, gente, amanhã estamos de volta no mesmo horário, né, para a última reunião setorial do Conselho. Hoje foram 4 horas de reunião tendo patrimônio como tema, e quero deixar também meu testemunho pessoal, que muito rico mesmo, tanto a reunião da tarde como agora. Esse processo de escuta em Taubaté está sendo para além da construção do Plano Municipal de Cultura, que é um trabalho, tem sido uma riqueza individual para mim. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade de conversar com todos vocês, e esse processo de escuta, para quem é um operário da cultura, um estudioso da cultura, tem sido muito enriquecedor. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Rosângela levantou a mão. Bom, hoje eu só fiquei quietinha, ouvindo e aprendendo com vocês, e estou maravilhada com as ideias, esse exemplo de como o Marcos falou de cidadania do Paulo, que eu tenho um historiador aqui também que gosta muito de museu, e ele é funcionário da prefeitura, agora está afastado, mas, como eu disse para o Fernando, numa ocasião, o sonho dele é trabalhar no museu. No nosso projeto, a gente tem um material também preparado para levar para o Mistal, e realmente é muito triste saber que tem coisas que se perdem. Então, é uma coisa assim que tem que se tornar pontual para mudar esse cenário. Obrigado pela aula de hoje. Fernando, você quer, em nome da secretaria, assim como você fez as honras da casa, faça as despedidas da casa para nós nessa noite de quarta-feira. Bom, na verdade, eu só tenho que agradecer a todos vocês por participarem das reuniões, lembrando que hoje é uma etapa de um processo mais amplo, né, de construção do plano. Então, também fico muito emocionado com as questões que o Paulo colocou. Falei pessoalmente para ele, né, que é muito importante esse trabalho que ele está fazendo lá no Mistal, um exercício de cidadania. Gostaria de convidar a todos para participar das próximas também, né? E dizer, Ângelo, também que a questão da memória institucional que a secretaria precisa ter, né, é algo que eu venho pensando muito nisso, que eu venho conversando com o pessoal do conselho,
conversando internamente na secretaria que isso, de fato, precisa acontecer, precisa ter uma memória institucional, né? Eu acho que o plano também vem para contribuir com isso, né? Para não ter aquelas questões de gostos pessoais. Acho que gostos pessoais todo mundo tem o direito de ter, né? Mas eu acredito que a gente tem que pensar como um todo e sempre focando no desenvolvimento da cidade, né? Acho que esse é o foco nosso aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço a todos. Até a próxima. Pedro, em nome do Conselho. Eu estou muito feliz com o que eu ouvi, extremamente chocado também com o que o Paulo falou, e um choque, estou me sentindo assim, eu nem sei o que falar, mas foi uma coisa tão chocante que eu ouvi hoje que eu perdi as estribeiras do fundo do meu coração. Essa notícia da deterioração do acervo do Mistal é por demais chocante, porque eu sou de uma geração que lutou pela construção, pelo início do Mistal. E descobrir que o Mistal chegou nesse ponto, principalmente eu que sou da área do audiovisual, é algo que eu me sinto hoje um pouco derrotado. É isso. Essa é a minha sensação. Ô Pedro, só para esclarecer, eu tive acesso a uma pequena parte dos filmes, tá? E estou detectando esse que era o principal ali, pelo menos das primeiras caixas que eu peguei, que era do jogo, totalmente perdido. Isso não significa que o acervo todo do Mistal tá destruído, não é isso, né? Embora também é importante dizer, poxa vida, nós estamos falando de 4.100 fitas VHS, certo? Que, obviamente, deve estar cheio de fungo, com certeza está cheio de fungo, está cheio de, entendeu? Você vai exibir aí e começa a dropout, e você às vezes até arrebenta a fita. Bom, enfim, mas vamos lá fazer o trabalho de formiguinha e estabelecer prioridades e tentar digitalizar, porque assim, eu acho que precisa estabelecer prioridades para digitalizar aquilo que tem maior importância. Eu não vou fazer aqui julgamento de valor, tá? Mas como eu disse, se você tem cópias em laser de um filme, de laser ou DVD, ou seja o que for, streaming, de um filme do Charlie Chaplin rodando pelo mundo inteiro, esse filme que está lá não é prioridade para ser o salvo. Entendeu? É nesse sentido que eu falo. Existem outras coisas que são únicas, que com certeza vão ser descobertas lá e que precisam ser priorizadas. É isso que eu gostaria de falar. Ô, Paulo, e nesse sentido é que eu falei, quando você falou que o cinema não é prioridade, tem outras tantas prioridades no município, mas eu acho que cabe vocês, não é? E vocês vão ter esse discernimento que todas as coisas são importantes, né? Todas, assim, o artesanato é importante, a memória patrimonial é importante, o fazedor de cultura. O plano é para a gente desenhar esse desejo mesmo, olha, de não deixar ninguém para trás, né? Assim, se a gente for pensar numa escala, o que é mais importante para a Secretaria Municipal de Cultura hoje? Eu não sei dizer. Eu acho que, né, cabe a discussão da sociedade, né? Como a gente vem construindo, e aí eu faço das palavras do Marco, a minha também, como está sendo enriquecedor trabalhar com vocês. Que a gente está vendo assim, né, em cada fala pontual, né, de cada um que participa, assim, vem um pouco da história, vem um pouco da emoção, vem um pouco dessa coisa assim do desgaste, vem a coisa do destempero, né, assim, do embate com a realidade, quanta coisa foi deixada para trás, quanta coisa está se perdendo, estou vendo a cara do Pedro que não esconde assim, né, é de tristeza mesmo. A gente tem que conviver com os sentimentos verdadeiros. É um sentimento de tristeza esse, né? O que a gente pode fazer para remodelar, para reconstruir esses acervos, né? Na verdade, acho que seria um pouco. Bom, agora nós vamos começar a chorar as pitangas aqui, né? Todo mundo emocionado, e aí não vai acabar a reunião, ou vai?
De minha parte... Acho que alguém levantou a mão ainda, acho que a Michelle quer encerrar. Só para encerrar e concluir, porque esse tipo de coisa acontece para lembrar e para mostrar para a gente que isso não pode mais acontecer. Então, eu acho que agora nós temos a oportunidade de, daqui para frente, tentar fazer o correto, né, para que não aconteça isso novamente, né? Infelizmente, foi, assim. Mas tentar fazer a diferença agora para a gente não passar por isso novamente. Então, é só para concluir esse assunto e vamos tentar fazer o melhor, que eu imagino que eu vejo muita gente, das pessoas que trabalham comigo, tem muita vontade de fazer as coisas acontecerem. A gente está no momento agora, assim, da secretaria, das pessoas que estão ali, que às vezes com muito pouco a gente consegue fazer coisas assim que a gente nem imagina, mas muito por vontade própria, sabe, das coisas andarem, né? Hoje de tarde, para encerrar a reunião, eu falei uma fala do Célio Turino, e vou falar novamente, que é muito significativo. Olha, a gente aprendeu, ou a gente está vivendo num momento de precariedade. Então, o que cabe a gente agora é dar um salto qualitativo para a potência. Unir o que a gente tem de melhor entre nós, ser acolhedor, sermos acolhedores uns aos outros, ter afetos, e sair desse estado de precariedade, e a precariedade no sentido geral, para um estado de potência. A gente sabe que a gente é capaz de fazer coisas legais, né? A gente já fez coisas legais na vida, né? Todos nós aqui fizemos, né? Rosângela, Pedro, o Ângelo, né? Natália, o Fernando, né? Paulo, né? Outras pessoas que estão com a gente aqui, né? Nós sabemos que a gente faz coisas legais. Nós somos pessoas boas, temos boa índole, temos desejo de fazer o melhor, de ter menos desigualdades, né? Ninguém está querendo ficar rico aqui. O que a gente quer é ter uma boa vivência, ter um bom salário, ter uma boa, né? Compartilhar coisas que a gente gosta, desejos diferentes, né? Sinto isso. Vocês me passam essa lição, assim. Esses encontros têm me despertado essa reflexão. Então, estou compartilhando isso com vocês. Então, acho que podemos dar por encerrado, né, por hoje. Passamos quase 10 minutos. Né, e da parte do IDEA, mais uma vez, muitíssimo obrigado a vocês e espero encontrá-los amanhã, às 7 horas da noite, na reunião de amanhã. Esse mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Tá bom. Tá bom. Um grande abraço para vocês. Falou, pessoal. Até mais. Tchau, Fernando. Tchau, Natália. Tchau, Michele. Boa noite, gente. Rosângela, Obrigada. Pedro, um abração para você. Cadê o Ângelo também? Boa noite. Depois da fala do Pedro, prazer te fica difícil conhecer, viu? falar.